coisas o Senhor ainda vai fazer nessa noite. Porque o céu já está aberto sobre este lugar. Se teu coração, querido, está aí aberto para se entregar ao Senhor, eu sei que você já percebeu uma atmosfera diferente neste lugar. Sabe por quê, querido? O que torna esse lugar diferente dos outros lugares é a presença do nosso amado Cristo. É a presença do nosso Senhor. E eu quero dizer que eu já estou à vontade nessa casa. Amém? É a casa do nosso Pai. E na casa do nosso Pai a gente fica à vontade, né? Assim. Amém. Louvado seja o Senhor. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Eu queria cantar só um pedacinho de uma canção. Aleluia! O Senhor é lindo. Ele é tão lindo. O nosso amado Jesus. Quem quer receber mais de Deus aí? Levanta a sua mão, por favor. Levanta a sua mão, você que quer sair desse lugar transbordante da presença de Deus. Você que quer, que você deseja, que você fala, Senhor, eu estou aqui porque eu quero mais do Senhor. Eu preciso mais do Senhor.
Você pode dizer: eu quero, Senhor. Eu quero mais. Anseio por mais. Aleluia. Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Encontro de mulheres. Deus tem um encontro com você nessa noite. Não só com as mulheres. Temos homens abençoados de Deus. Deus tem também para você, meu amado. Gênesis capítulo 2. Para nossa meditação. Gênesis capítulo 2. Versículo 18. Aleluia. Diz o seguinte: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o lhe auxilie e lhe corresponda. Queria ficar só com a parte A, queridos, nesse versículo que diz o seguinte. Amém, pastor. Deus abençoe, amado irmão. Diz o seguinte: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Você pode repetir comigo? Não é bom que o homem esteja só. Pode se assentar. Você talvez está me perguntando: meu Deus, é um culto de mulheres. Olha o que ela acabou de ler. Não é bom que o homem esteja só. Deus tem novidade para você nessa palavra, amém? Querido, veja bem. Eu queria que as mulheres levantassem a mão nessa hora. Fala bem assim: Deus projetou algo especial para a minha vida nessa noite. Amém. Queridos, preste atenção em uma coisa. Quando Deus criou o jardim, Deus criou todas as coisas e ali Ele preparou o homem, botou o homem para dominar a terra. Mas quando nós começamos a ler Gênesis, nós conseguimos observar algo que Deus destacou ali. Preste atenção, amado. Deus olhou para o homem e falou que, não é bom que o homem esteja só. O que eu entendo com isso, amadas? Eu entendo que Deus identificou um problema, sim ou não? Fala sim. Deus identificou um problema. Ele identificou uma dificuldade. E quando Deus olhou para aquilo, ele falou: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, se não é bom, ou seja, Deus teria que fazer algo para que aquilo mudasse. Amém? Aí Deus parou diante de toda a situação, falou: eu vou resolver esse problema. E quem que Ele criou, gente? Quem que Ele criou? Querido, então eu queria que você entendesse logo no início que você não existe por acaso. Eu queria que você entendesse logo no início que Deus te escolheu para solucionar problemas. Deus te separou para fazer uma grande transformação através da sua vida. Quando Deus identificou um problema, Ele pensou, sabe em quem? Em você. Ele pensou na sua vida. Então levanta a sua mão e fala bem assim: eu sou a realização de um projeto de Deus bem sucedido. Então Deus pensou em você. E quando você chegou, querida, as coisas começaram a mudar. Aí talvez você me pergunta bem assim: mas pastora, tudo bem, Deus criou a mulher ali porque não estava bom para o homem ficar sozinho. Deus trouxe a mulher como a resolução de um problema, como a solução de algo. Mas espera aí, a mulher caiu. Não é a primeira coisa que vem na nossa mente? A mulher pecou, a mulher foi a primeira a destruir todo o projeto de Deus. Ela se envolveu ali com a serpente e tal. A situação aconteceu, ela caiu, tudo bem. Ela veio com o projeto, mas ela levou o homem à queda. Aí sabe, querido, o que Deus me mostra com isso?
Deus, Ele sonha coisas grandes para a sua vida. Deus sonha coisas grandes para a sua vida. Mas o diabo, ele sempre está ao nosso derredor. E quando ele começa a se aproximar, se nós não observarmos, nós começaremos a sair da direção de Deus para a nossa vida. E aí a mulher realmente pecou. A mulher realmente caiu. Mas sabe o que aconteceu? Fala assim: Deus não desiste dos seus. Diga: Deus não desiste. Queridas, Deus nunca desiste. Sabe o que eu posso ver? Eu posso ver o diabo tentando frustrar o projeto de Deus na vida do homem. Eu posso ver o diabo tentando tirar os projetos de Deus da vida do homem. Mas eu vejo Deus mudando a rotatória que o diabo tem preparado para o homem. Eu vejo Deus conduzindo. E quando o diabo achou que já estava tudo perdido, quando o diabo achou, querido, que não tinha mais jeito para o homem, depois do pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando o diabo pensou, sabe o que Deus faz? Deus desce da terra e Deus vai lá fazer o julgamento. Lembra? Deus coloca, eu imagino a cena. Pensa comigo, queridos. Deus coloca a serpente, Deus coloca Adão, Deus coloca Eva. E ainda na Bíblia, em Gênesis capítulo 2, em Gênesis capítulo 2, Deus começa a ditar algumas consequências pela falha do homem, pela falha de tudo que aconteceu ali no jardim. E eu observo algo muito poderoso que mudou a minha vida, algo que Deus me mostrou nessa palavra. No capítulo 2, não, no capítulo 3, a partir do versículo 15, Deus começa a botar as consequências diante da falha. E aqui eu vejo o seguinte: Deus falando para a serpente. Deus vira para a serpente e ele julga a serpente como animal. O que ele fala para a serpente, gente? Você rastejará, não é isso? Você andará rastejando e comerá pó da terra, e será inimigo de todos os animais selvagens. Não é isso que acontece? Mas aí depois Deus entra no espiritual e Deus vira para o diabo e fala bem assim: eu porei inimizade entre você e os descendentes da mulher. E sabe o que ele fala? Preste atenção o que Deus fala para o diabo, porque o diabo achava que Deus iria desistir da mulher ou do homem. O diabo achava que por ali tinha acabado. Deus vira para ele e sabe, a mulher, o descendente dela, essa que você usou para trazer morte, é dela que virá vida e vida abundância para toda a humanidade. Querido, quando o diabo, aleluia, quando o diabo achou que estava tudo perdido, que ele tinha ganhado a batalha, Deus vira para ele: meu filho não, preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Você achou que com ela você ia conquistar a destruição, mas é com ela que eu vou trazer o Salvador. É o descendente dela que esmagará a sua cabeça. Levanta sua mão, querida, levanta sua mão e fala: eu sou o projeto poderoso de Deus. Projeto poderoso de Deus. E Deus vira o descendente dela que vai destruir as profundezas do inferno. E aí você fala: ai meu Deus, será que tem jeito para minha vida? E aí o Senhor me leva, sabe para onde, queridas? O Senhor me leva lá para Lucas. Quantas querem viver o projeto de Deus aqui nessa terra? Quantos têm sonho de viver projetos que Deus já liberou sobre a sua vida? Só que para isso, querido, existe um caminho que devemos percorrer. Para isso existe uma direção que devemos que seguir para que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida. E eu queria que você fosse para Lucas. Se não der para você abrir, não precisa. Eu vou estar lendo Lucas capítulo 1. O Senhor vai te contemplar aqui nessa noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 1, a partir do versículo
versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento. Fala bem assim: o anjo foi enviado a uma virgem prometida. E eu queria que parasse por aí. Preste atenção, queridos. Deus mandou um anjo até uma virgem prometida. E eu queria te dizer: existem anjos de Deus aqui nesse lugar. Existem enviados de Deus aqui neste lugar, querido, para olhar para a tua vida. Só que preste atenção: por que Maria foi contemplada? Por que Deus escolheu Maria diante de tantas mulheres? E aí o Espírito Santo começou a me levar. Ela era uma virgem separada em casamento. E Deus começou a dizer o seguinte sobre esse assunto comigo. Deus falou o seguinte: Priscila, eu estou procurando pessoas separadas. Eu estou procurando pessoas puras. E o Espírito Santo começou a ministrar o que seria virgem, o que seria separada. Querido, hoje em dia a coisa mais difícil é uma pessoa que serve ao Senhor 100%. A coisa mais difícil é nós vermos pessoas se entregando a Deus totalmente. Encontramos na igreja, sabe o quê? Pessoas que vão aos cultos de domingo, levantam a sua mão, adoram ao Senhor, mas quando saem da porta da igreja, estão relacionando com o mundo, estão se envolvendo com o mundo. E Deus está procurando pessoas santas. A Bíblia diz que Deus diz o seguinte ao nosso respeito: sede santo porque eu sou santo. Sede santo porque eu sou santo. Querido, santo significa separado. No original é kadosh. Kadosh quer dizer separado. Aí você fala: meu Deus, mas para servir a Deus eu tenho que largar tudo. Será que eu tenho que abandonar tudo no mundo? Aí tem um versículo que Deus diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Todo aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Quantos querem ainda prosseguir na sua caminhada com Deus? Levante sua mão. Você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, amada? Comece a se separar das coisas que abominam o coração de Deus. A Bíblia diz: bem-aventurado, felizes serão aqueles que não se assentam à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Muitas vezes queremos milagre, queremos ver a vitória de Deus acontecendo na nossa vida, mas na hora de nos separar para o Senhor, a gente falha. Mas preste atenção, eu sei que nesse lugar existem mulheres santas e separadas, mulheres que se entregam totalmente ao Senhor. E aí a palavra de Deus continua: e o anjo chegou a Maria. E ele chega a Maria e ele fala bem assim, Lucas capítulo 1, certo? E diz o seguinte, a partir do versículo 28: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Sabe o que acontece, querida? Quando Deus se aproxima de você, quando você começa a viver uma nova história com Deus, você só precisa de saber de uma coisa. Você só precisa de saber de uma coisa. E foi exatamente o que o anjo disse para Maria: Deus está com você. Preste atenção, existe uma estrada para você seguir, existem vitórias para você conquistar, mas você só vai chegar no final, aonde o Senhor escolheu, se você entender que Deus é contigo e que Ele não te abandona em nenhum momento da sua vida. Você entende? Deus está com você, isso tem que bastar. Deus está com você, tem que ser suficiente para você nunca desistir da sua caminhada.
Ele é contigo, mulher. Ele é contigo. Isso tem que bastar na sua vida. Sabe por quê, amada? Eu estou querendo dizer, porque se você não entender essa verdade, você nunca chegará no lugar aonde Deus quer te colocar. E aí o anjo continua. Ele vira para ela e ele fala a coisa mais importante que ela precisava de saber no início de tudo, que Deus era com ela. E aí depois ele abre os céus, né? Depois ele abre a promessa e fala: você dará a luz a um filho. Você dará a luz ao Salvador. Vira para a mulher, para a pessoa que está do teu lado, para ver se você é um gerador do sonho de Deus. Filha, Deus está contando com você nessa terra. O Senhor está contando com a sua vida nesse tempo, nessa geração. E Deus, quantos já receberam promessa de Deus aqui nesse lugar? Que Deus já falou: vou te levar a tal lugar, você vai viver tal história, eu tenho isso para sua casa, eu tenho isso para sua família. Quantos estão aguardando promessa de Deus? Levanta a sua mão. Você que está esperando algo de Deus, levanta a sua mão. Oh, aleluia. Aí preste atenção. Olha o perigo. Nós muitas vezes não vemos como Deus vê. A nossa visão muitas vezes ela é limitada. O anjo chegou para Maria e falou: você vai gerar filho e vai ser assim, assim, assim. Talvez Deus virou para você e falou: minha filha, eu vou te levar em tal lugar, você vai fazer isso, vai ser desse jeito. E você olha para a situação e fala: impossível. Não foi assim que Maria fez? O que aconteceu, gente? Maria olhou para a situação: que eu grávida? Sou virgem? Não tem como, impossível. Maria falou: mas como pode eu grávida se sou virgem? Sabe que muitas vezes nós nos comportamos assim? Muitas vezes nós nos comportamos dessa forma. A gente pensa: Senhor, o Senhor prometeu que vai fazer isso, mas como? Não é possível, eu não consigo ver. Sabe, Deus fala tanta coisa para você, mas você está onde, Jesus? Eu não estou vendo nada, eu não consigo ver nada se movimentando para que a promessa aconteça na minha vida. Sabe quando viramos para Deus e falamos: isso é impossível? Quando nós oramos para a nossa casa e Deus fala: eu vou salvar o teu marido, e você não consegue ver Deus fazendo, você não consegue ver teu marido falando salvo. Aí você vira e fala: meu Deus, isso nunca vai acontecer. Ou então Deus te chama para uma grande obra e você fala bem assim: como é que vai ser possível? Se eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho casa para limpar, eu tenho marido para cuidar, eu tenho 2 crianças, eu tenho tanta coisa, eu não tenho tempo, Senhor. Eu não tenho tempo para trabalhar na igreja, eu não tenho tempo para ajudar as irmãs que estão se levantando num projeto poderoso. Aí você pensa: ah, Senhor, eu não tenho condições. Né? Qual é o tema que a igreja está vivendo? Vivendo como, gente? Os melhores momentos? Fala aí, mãe, isso aí que eu quero. Como é que é, gente? Vocês entraram aqui? Vivendo o melhor de Deus para salvar geração. Aí a igreja começa com essa visão, vivendo o melhor de Deus para salvar geração. Aí você fala: eu não estou vivendo nada de bom, né? Que melhor de Deus, eu não estou vivendo nada de bom. É impossível. Como que eu vou ser usado para salvar a geração? Meu querido, eu quero te dizer uma coisa nessa noite: você não tem que ver, você tem que crer. Você não precisa ver, você precisa de crer, porque se Ele falou, Ele é fiel para completar a obra nesse lugar. Chega, oração. Ele é fiel para trazer a realidade aquilo que você ainda não enxergou. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga: se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Querido, entenda uma coisa: o Deus que está com você todos os dias da sua vida é o Deus que
é o Deus Todo-Poderoso, aquele que quebra o arco, é aquele que quebra e destrói os exércitos. Eu estou falando de um Deus que foi no inferno e tomou a chave da morte no inferno. Eu estou falando de um Deus que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele vive eternamente. Um Deus que recebeu o nome sobre todo nome. O Deus Rafa, o Deus da cura, o Deus da provisão. É o Deus que tem todas as coisas em sua mão. E ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a fundação. Oh, da baixeira, da vassoura, da base. E Maria falou: isso é impossível. Sabe quando é, queridos? Sabe quando a gente olha para a situação e não consegue ver? E não consegue ver a chuva cair. Você precisa de chuva na sua casa. Você precisa de chuva na sua igreja. E você não enxerga a provisão de Deus. É quando olhamos com os nossos olhos. Todas as vezes que você quiser julgar uma situação com os seus olhos, eu quero te dizer uma coisa: você sem Deus não chega realmente em lugar nenhum. A palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Realmente, querido, a promessa não vai acontecer na sua vida se você não estiver na presença dele. Os milagres não virão se você não estiver na presença dele. Mas sabe o que acontece? Não é na sua força. Não é na sua força. É na força dele. E Maria falou: é impossível isso acontecer. Sabe o que o anjo virou para ela e falou? Eu imagino ele dando uma risadinha. Ela não sabe o que ela está falando. Ela não está conhecendo ainda o poder do Deus que ela serve. O anjo vira para ela. Ela fala: como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo dá a resposta que ela precisava de saber. Ele diz bem assim: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá.